Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Laura e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de agosto e um pouquinho do motivo do porquê eu sumi. Eu sei que eu estava no meio de um veda e tudo mais e acabei sumindo, sem dar notícias, sem aparecer, mas é porque na minha cidade está muito quente, absurdamente sem umidade nenhuma. Eu moro em Mato Grosso, tá pegando fogo no Pantanal. Então a minha cidade, como é um buraco cercado por lugar que tá pegando fogo, fica parecendo uma panela de defumação. Então a umidade chega a 8%, 40, 41 graus a temperatura. E onde eu gravo é muito quente, porque eu tenho uma janela, uma porta que bate o sol inteiro aqui em mim. E acaba sendo muito difícil de gravar, eu fico suando muito, eu passo mal, eu não consigo respirar, então acabou sendo muito difícil esses últimos dias. Agora tá fingindo que vai melhorar, fingindo que vai piorar, não sei muito bem, mas vamos torcer pra melhorar e eu vou tentar voltar com uma frequência de vídeos. E esse é o motivo do meu sumiço. Agora vamos para as minhas leituras. Agosto, diferente desse ano inteiro, não foi um mês tipo wow de leituras, porque eu fiquei extremamente viciada em assistir reality show de competição e bonis, então eu dei prioridade a assistir séries do que a leitura esse mês, então eu acabei lendo só 6 livros, mas apesar de tudo isso, o pior pra mim foi que, tipo, não teve praticamente, sabe, uma leitura wow, maravilhosa, deusa grega, como eu gostaria que tivesse. Talvez isso também tenha me desanimado um pouquinho. Mas então, vamos falar um pouco sobre essas leituras. Eu comecei o mês então finalizando Caixa de Pássaros, que eu reli para poder ler Mallory, que chegou pra mim mês passado. Foi incrível reencontrar essa história, como eu falei em alguns vlogs. É uma história que é muito maravilhosa, eu amo muito essa história desde a primeira vez que eu li ela. E ela é realmente uma história que me pegou tanto da primeira vez como da segunda. É uma história que sobreviveu a uma releitura e que eu fiquei muito feliz de saber que ela continua sendo uma das minhas favoritas, porque eu lembro de como eu me senti quando eu li esse livro pela primeira vez. Eu lembro do quanto foi marcante pra mim as criaturas e o quanto eu fiquei curiosa pra saber o que ia acontecer e tudo mais. Então eu fiquei realmente muito feliz com essa releitura e pra mim foi extremamente mágico reencontrar essa história e me apaixonar de novo por essa história. A segunda leitura então que eu concluí no mês de agosto foi De Frente com Serial Killer, que é do mesmo autor de Mindhunter, que é o agente do FBI que inspirou a série da Netflix. Só que, como eu já falei em alguns vlogs, eu acho a escrita dele um pouquinho desconexa. Eu acho que ele começa a falar, por exemplo, aqui é pra ele falar sobre 4 casos específicos, sobre o que ele achou da entrevista e tudo mais. Só que ele começa a misturar muito toda a dinâmica que era da especialidade dele de perfilar assassinos em série, criminosos, e ele sempre fala a mesma coisa, ele cita o mesmo exemplo em todas as histórias que ele tá contando, em todos os casos que ele tá contando. Ele fala sempre os mesmos exemplos que ele tem, ele fala sempre a mesma frase de estudar, pra saber de um artista, estudar a obra, saber do assassino, estudar o crime dele. E acaba ficando um pouco maçante essa leitura, não é uma leitura que flui muito bem, apesar de ser super interessante conhecer esses casos e tudo mais. Alguns casos eu conhecia, outros não, mas é realmente muito difícil a escrita mesmo dele. Eu acho que ele precisava definir certinho o caminho que ele quer seguir, o que ele quer falar e escrever sobre isso, porque ele tem muitas ideias, ele quer falar muita coisa e acaba realmente desconectando uma coisa da outra. A próxima leitura também foi uma releitura, que foi Esperança. Gente, essa história, essa trilogia é extremamente incrível, é perfeita, ela é muito bem fechadinha, ela é muito boa, ela é sensacional. E eu reler essa trilogia para poder ler a Cantigas, né, Cantigas de Pássaros e Serpentes, eu fiquei muito feliz.
como com Caixa de Pássaros, de saber que sobreviveu uma releitura, que continua sendo um dos meus livros favoritos da vida. E eu amo muito essa trilogia, eu amo muito a escrita da Suzane, como ela conseguiu escrever esse livro, todo o por trás dos jogos e tudo mais. E eu realmente, assim como Caixa de Pássaros, eu tô muito feliz de ter sobrevivido uma releitura, porque é uma trilogia muito boa, uma distopia muito boa, realmente um dos meus livros favoritos da vida, os 3 no caso, né? E se você ainda não leu, eu não sei por que você não leu, eu não sei em que universo você está, mas leia Jogos Vorazes porque é muito bom. A próxima leitura que eu também concluí foi Mar de Monstros. É uma releitura, foi um pouco diferente do que eu esperava, porque eu sabia que esse é o livro mais lento do Rick Riordan, de Percy Jackson. Eu sabia que era o mais lento, eu sabia que eu ia ter dificuldades com ler ele, realmente aconteceu, mas eu consegui gostar mais dele agora do que eu gostei da primeira vez que eu li. Eu lembro que eu não tinha gostado nada, que eu tinha achado meio tosco a história, mas agora, com mais adulta, entendendo um pouco melhor, por exemplo, a história da Annabeth por trás e tudo mais, eu fiquei muito impressionada de como a tua ideia sobre um livro pode mudar em uma releitura, pontos que você não percebeu antes, você pode perceber. Isso serve tanto positivamente quanto negativamente. Você pode ter amado um livro uma vez e quando você relê, você perceber coisas que estão erradas, coisas que não são muito legais, mas do mesmo jeito você admirar por ser uma obra que tenha te marcado e tudo mais. Com o Mar de Monstros foi diferente, ele sobreviveu a uma releitura com certeza, porque eu amo a escrita do tio Rick, eu amo tudo que ele escreve, quero ler tudo que ele escreve, mas a diferença pra mim foi que eu consegui gostar mais, mesmo ainda achando mais fraco, mesmo ainda não gostando muito bem do ritmo dele, eu consegui gostar mais dele nessa releitura. A próxima leitura, então, foi A Cantiga de Pássaros e Serpentes, que 880, né, desse booktube, Instagram, desse universo da literatura, porque ou você ama ou você odeia. No meu caso, eu amei. Tinha muita preocupação de muita gente falando que, tipo, ela querer humanizar um vilão e tudo mais, porque a gente sabe que o Snow não é uma boa pessoa. E eu achei que ela fez um ótimo trabalho com isso, porque ela conseguiu mostrar a pessoa que o Snow de aonde nasceu a podridão dele e o que levou ele a ser tão ruim e o quanto ele realmente era uma pessoa preconceituosa, uma pessoa suja, uma pessoa estranha e que ele continuou sendo. Eu chorei muito sabendo quem era a prima dele e tudo mais. Eu fiquei muito impressionada de como realmente ela conseguiu escrever sobre um personagem, humanizar ele, só que não de uma forma positiva. A gente conhece a história do Snow, que levou ele a estar ali, mas a gente percebe que ele nunca foi uma pessoa boa. Então não foi uma coisa que tipo vai romantizar tudo que o Snow fez, não. É uma história realmente muito bem construída, muito bem finalizada. É um pouquinho longo demais, mas mesmo assim continua sendo muito bom e eu gostei bastante. Sei que tem muita gente que simplesmente odiou essa história, mas pra mim funcionou muito bem. E por último, eu acho que a minha maior decepção desse mês, que eu achei que eu ia amar, ia ser 5 estrelas favoritado, foi O Iluminado, de Stephen King. Stephen King é um autor que eu gosto muito, é um autor que eu quero ler todas as obras, é um autor que me marcou muito desde o primeiro livro que eu li dele, que é Misery, mas O Iluminado, eu gostei da história. O pior que não é que a história seja ruim, a história é fantástica. E agora eu estou relendo Misery e eu vi que puxa um quesinho ali de O Iluminado.
mas o problema é que demora muito pra chegar naquela parte que você não consegue parar de ler, que você realmente amou a história e tudo mais, e chegar nessa parte é bem difícil. Ele é maçante, é uma coisa tipo, ai, fica contando a história do hotel, ai, que não sei o que, ai, aí é o Jack pirando, ai, é o Danny vendo coisa, ai, é a mulher dele que não faz nada, que só aceita as coisas. Ai, é muito difícil de você chegar no, uau, tá acontecendo tudo, vamos resolver essa história. Demora muito, é muito maçante, apesar de ser muito interessante. A escrita não colou comigo desse livro específico. Eu sei que a escrita do King é complicada, por exemplo, It é um baita de um calhamaço que eu li em 24 horas porque eu não conseguia largar. O Iluminado eu demorei um monte pra terminar de ler, porque realmente, tipo, nossa, isso tá difícil. Aí eu acabei, tipo, não gostando. Eu acho que eu tinha muita expectativa, porque eu nunca vi o filme e eu sei que o filme é o favorito de muita gente. Eu nunca li o livro e eu sei que é o livro favorito do King de muita gente. Então, sabe, pra mim ficou essa dificuldade, mas é uma leitura que eu precisava fazer. Eu acho que em uma releitura eu vou gostar muito mais, eu vou entender muito melhor do que nessa leitura, mas no momento talvez não fosse o livro certo no momento certo. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, me seguir nas redes sociais e até o próximo vídeo.